Noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A igreja acho que lembra. Que bênção poder falar sobre algo tão importante para a igreja. Não sei quantos puderam ver a chamada do culto de hoje, mas eu gostaria de trabalhar um pouquinho esse termo um pouco difícil, Missio Dei, o que ela significa, né? E para isso eu quero usar dois textos. O primeiro fica em Marcos e o outro em Mateus, mas basicamente os dois têm uma mensagem bem parecida. E a palavra do Senhor diz o seguinte, Marcos capítulo 16, versículo 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 15. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pai, que bênção é poder ouvir livremente da Tua palavra. Que bênção é poder ter esse contato com não textos antigos, mas a palavra que gera vida. Pedimos para que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações de forma clara, Pai. Esse é o nosso desejo, nosso pedido em nome de Jesus. Amém. E bom, eu queria então apresentar um pouquinho da ideia do que é esse termo tão difícil, Missio Dei. É uma expressão que ela vem do latim, em que a primeira palavra missio significa missão ou envio, e Dei significa Deus. Então, Missio Dei é essa expressão que tem a ideia de a missão de Deus, ou o envio de Deus. E quando a igreja pensou nesse termo, foi tentando entender um pouquinho mais a profundidade do que significa missão. E olhando as escrituras, olhando a progressão desde a criação, a gente vai entender ali que tem um proto-evangelho, algo que o início do evangelho antes de Jesus, os indícios, os primeiros indícios, logo em seguida vem Jesus para testificar, para confirmar todas aquelas profecias a respeito do Salvador, e então vem as cartas, vem o livro de Atos, os discípulos propagando o evangelho e tudo mais, né? E a ideia central de Missio Dei é que em tudo isso a gente enxerga a mão de Deus, uma mão proativa, uma mão que deseja restaurar a humanidade. Então, é a ideia de que Deus está em missão. Essa é a ideia de Missio Dei. E que essa missão de Deus é restaurar a humanidade. E como eu falei, a gente vai entendendo aos poucos, conforme a gente vai enxergando que Deus ele vai se revelando Ele mesmo. É o próprio Deus que aparece ali para Moisés na sarça ardente. Não é ele que tropeça e acha Deus. É Deus que se revela. É Deus que vai de encontro às pessoas. É Deus que, inclusive, encontra Jacó. E ali acontece uma luta. E no final, Deus abençoa Jacó e fala: agora você será Israel, porque de você vai sair uma grande nação. E aí, a gente vem e encontra Jesus. Jesus, aquele que foi enviado por Deus para ser essa revelação cada vez mais plena, cada vez mais fiel de Deus na terra. E aí, Jesus cumpre com todas as profecias, faz a obra da redenção e ele passa o bastão para os próximos crentes, para aqueles que viriam a crer batizados. E para a gente entender o que é Missio Dei,
vale muito a pena a gente pincelar de novo, reforçar o que é o Evangelho. E o Evangelho, ele passa basicamente, é bem resumido mesmo, mas por esses 5 pontos essenciais. A gente precisa entender que Deus criou o mundo e nos criou. E que nessa criação Ele fez para que nós e ao mundo tivéssemos comunhão com Ele. Então, quando a gente vai ler Gênesis 1 e 2, a gente encontra o relato de que Deus, Ele ia de encontro toda a tarde para a criação. Ele passava o tempo com Adão e com Eva. E essa é a criação original, era para a gente desfrutar dessa presença de Deus de uma forma tremenda, de uma forma palpável. E era para a gente desfrutar da natureza. Deus declara ali que tudo ali a gente podia servir de alimento para nós, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vem a queda. A humanidade resolveu desobedecer a Deus e comer do único fruto que Deus colocou como proibido. E a partir daquele momento em que a humanidade pecou, a humanidade rompeu com a comunhão plena do Senhor. Então o Senhor, que vinha todas as tardes, passava tempo, tinha essa comunhão plena, agora ele se distancia, porque agora ele não tolera o pecado. Ele não compactua, ele não vive junto com o pecado, então ele se afasta e quebra essa comunhão plena. E não só a humanidade sofre, mas a terra sofre, a criação por inteiro sofre. Em Gênesis 3 a gente vai encontrar os duros relatos de que o homem passaria a ter que trabalhar, a ter que lutar contra a terra pelo próprio sustento. Em contraste com o jardim, onde ele tinha livre acesso. Ele vai falar que, apesar de gerar vida, da grande alegria que é gerar vida, as mulheres passariam a ter dores profundas de parto. São consequências do pecado. São consequências de Deus se retirar, da humanidade ter rompido com essa comunhão plena. E ao longo da história de Israel ali, até chegar ao ponto de Israel, mas ao longo da história, Deus ele vai dando sinais de que ele desejava restaurar o relacionamento com a humanidade. Ele se ausenta, mas ele cria meios. Em Gênesis 3 a gente vai encontrar que o próprio Senhor, diante da nudez da humanidade, ele sacrificou animais e fez roupas de pele para que a humanidade pudesse agora se proteger. E conforme vai caminhando a humanidade, Deus vai instaurando o que depois a gente vai conhecer como sacrifícios. Então, um ritual onde a culpa era depositada no animal que era sacrificado, e era para simbolizar que o pecado gera morte. E a partir disso, eles podiam entrar em contato com o Senhor. Só que ao longo da história a gente vai gerando cada vez mais morte, o pecado vai ficando cada vez mais influente, até que vem Jesus. E em Jesus a gente encontra o sacrifício final. Em Jesus a gente encontra a redenção. Aquele que se sacrificou de verdade porque ele não tinha pecado. Então ele era o único capaz de satisfazer de fato a justiça de Deus. E aí, Jesus, com o sacrifício dele, ele começa a trilhar o caminho para que a gente pudesse retornar a ter comunhão com Deus. E agora a gente tem um caminho claro que a gente pode seguir para voltar a ter comunhão plena com o Senhor. A gente já não precisa mais simbolicamente matar animais, porque Jesus se sacrificou. Só que é necessário arrependimento. E o arrependimento vem a partir do momento em que a gente começa a entender que Deus criou o mundo para que a gente tenha plena comunhão com o Senhor. A gente entender que houve a queda, reconhecer que nós pecamos, que a nossa natureza agora é pecaminosa e a gente não pode mais ter a comunhão plena com o Senhor. E é reconhecer que Jesus veio e se sacrificou por nós.
e que a gente agora tem esse caminho. O arrependimento é entender tudo isso. E aí, com arrependimento, começa um processo chamado santificação, em que Jesus se sacrificou. A gente reconheceu a queda. A gente reconhece que Deus quer restaurar a plena comunhão. Então o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E o Espírito Santo começa a trabalhar, a agir, a restaurar aquelas áreas que a gente precisa restaurar para voltar a ter comunhão com o Senhor. Então, dando essa pincelada básica, isso é o Evangelho. E eu tô lendo um livro emprestado pela Mari, se chama Surpreendido pelo Temor. E uma frase me chamou muita atenção. O autor, ele escreve o seguinte: o pecado tornou Deus perigoso para nós. Deus odeia o pecado. Nós pecamos e viemos a nos identificar com o pecado. Fizemos de Deus nosso inimigo. Isso significa que evitamos a Deus a todo custo, porque a sua presença revela nossos erros e nos causa dor. E se a gente volta ali para a ideia da criação, onde a gente tinha plena comunhão com o Senhor, a gente estava diante de uma realidade, a humanidade estava diante de uma realidade onde ela não precisava se preocupar, onde a glória do Senhor abraçava, onde a glória do Senhor gerava a proteção que a gente precisava, onde a glória do Senhor satisfazia as nossas vidas. Só que essa mesma glória é a que abomina o pecado. E onde a gente encontrava refúgio, onde a gente encontrava proteção, onde a gente encontrava satisfação, agora a gente tem que temer, a gente tem que ter medo. Porque diante desse Deus justo, diante desse Deus todo-poderoso, que odeia o pecado, se a gente se apresenta em pecado, a gente corre risco de morrer. Isso me chamou a atenção. Aquela presença que antes era uma segurança, agora se torna um perigo. Mas a gente tem a esperança do Evangelho. Eu tentei desenhar um pequeno diagrama. Ficou de ponta cabeça porque eu tentei inverter a seta e eu não entendi o que aconteceu. Mas a realidade é que nós temos o pecado dentro de nós. E o ciclo do pecado é que ele gera morte. E como assim morte? A gente pode entender, a própria Bíblia vai falar que a morte é esse distanciamento de Deus. A vida é a comunhão plena, a morte é a distância total do Senhor. Então, quanto mais pecado a gente vai cometendo, mais a gente vai se distanciando. Quanto mais pecado existe na nossa vida, mais distante a gente vai se tornando, cada vez mais morto a gente vai se tornando. E de maneiras práticas isso acontece quando a gente tem o pecado dominando a nossa vida. A gente vai começar a xingar cada vez mais porque a gente vai se sentir no direito. A gente vai se injustiçar e nesse ímpeto vai injustiçar cada vez mais. Ouvi uma frase muito interessante, não sei quem que falou, não sei qual que é a origem, mas ela fala que a gente deve pecar, a gente deve perdoar. Porque quando alguém erra contra nós, quando alguém faz uma maldade com nós, a gente deve perdoar para que não hajam dois maus. Isso é muito interessante. E aí, o que acontece? Aparece o Evangelho. E o Evangelho, ele rompe com esse ciclo vicioso do pecado. A nossa crença de que nós fomos criados para ter comunhão plena com o Senhor. Nosso entendimento que nós pecamos, estamos distante da glória de Deus. Não temos mais acesso a essa plena comunhão. O entendimento de que Jesus veio, se sacrificou. Ele fez a obra redentora. O arrependimento, o reconhecimento do nosso estado, o reconhecimento de que a gente precisa de Deus. E o processo de santificação que começa, ele rompe com esse ciclo vicioso do pecado. E aí ele dá início a um novo ciclo.
Agora, o Evangelho dentro de mim gera vida. E a vida que vem do próprio Senhor faz com que o Evangelho trabalhe cada vez mais na minha vida, em mim. Isso gera cada vez mais vida. E o Evangelho vai transformando a nossa vida. Então começa um novo ciclo, esse ciclo da santificação, em que o Espírito Santo vai trabalhando cada vez mais em nós. E por que a gente precisa entender o Evangelho? Por que a gente precisa entender esse ciclo da restauração quando a gente fala da missão de Deus? A gente precisa entender porque é disso que Jesus está falando quando ele fala: vão e anunciem as boas novas. As boas novas do Senhor são justamente essas. Que fomos criados para ter plena comunhão com o Senhor, mas que o pecado nos separou dessa comunhão. Cristo veio para restaurar essa comunhão. A gente precisa crer nisso. E deixar o Espírito Santo trabalhar. Esse é o Evangelho, essa é a missão do Senhor, que a gente espalhe isso. Que a gente espalhe que o ciclo do pecado pode ser cortado e pode ser transformado num ciclo de santificação. Esse é o principal objetivo. Essa é a missão do Senhor. Deus deseja gerar cada vez mais vida. Deus deseja que cada vez mais aquele ciclo vicioso do Evangelho gerar vida em nós seja cada vez mais influente, cada vez mais presente na nossa vida. Deus deseja restaurar a comunhão plena com a humanidade. É por isso que Ele enviou Jesus Cristo. Só que tem um porém, o Evangelho ele é individualizado. Cada um de nós precisa aceitar, precisa compreender o Evangelho. Isso significa que aqueles que ainda não ouviram, aqueles que ainda não sabem, eles também precisam ouvir. Não é o meu Evangelho, não sou eu, o meu poder que vai salvar o outro. É o poder de Jesus Cristo. É a partir do momento que a pessoa entende o Evangelho que eu estou vivendo, esse ciclo de vida, é que ele vai entrar nesse ciclo de vida e romper com o ciclo do pecado. Esse é o desejo do Senhor, que a gente vá e fale cada vez mais que existe um ciclo rompido do pecado e que existe um novo ciclo que gera vida. E uma coisa interessante é que o Evangelho é sim individual. Cada um de nós temos que aceitar e ser transformados pelo Evangelho. Só que é a soma dessas transformações individuais que faz o mundo ser transformado. Então, quando a gente quer restaurar cada vez mais a nossa comunhão com o Senhor, quando a gente quer comunicar cada vez mais essa realidade de que existe um ciclo de vida, nós precisamos comunicar, nós precisamos falar, nós precisamos expressar isso. E quanto mais a gente expressa, quanto mais a gente vive, quanto mais pessoas são transformadas, quanto mais pessoas cortam com o ciclo do pecado e entram no ciclo do Evangelho, da santificação, mais o ambiente é transformado. E Deus, Ele nos comissiona. Se você tiver uma Bíblia de papel e abrir nesses trechos que a gente leu, Marcos 16 e Mateus 28, provavelmente vai estar um bloco escrito comissão, a grande comissão. E a comissão, ela tem essa ideia de ser algo de confiança. O Senhor confiou a nós um mandato, talvez, para trazer um pouco mais de peso, ou uma tarefa confiada a nós. Então, o Senhor nos comissionar significa que Ele nos dá a responsabilidade de continuar a propagação do Evangelho. E às vezes a gente tem essa ideia de que missão é simplesmente ir para um lugar onde ninguém ouviu e começar a falar do Evangelho.
Mas o que eu quero trazer aqui, a realidade é que a missão é muito mais simples do que isso. É você expressar e mostrar cada vez mais com a sua vida que existe um ciclo novo de santificação, onde o evangelho vai gerando cada vez mais vida. É isso que precisa ser expresso. E claro, quando a gente ouve missão, quando a gente ouve testemunho de muitos missionários, a gente começa a entender que Missio Dei, a missão é de Deus. E alguns testemunhos que eu já ouvi há muitos anos atrás, teve um retiro no Bosque. E um casal de missionários foi contar, os preletores. E um dos testemunhos que eles falaram foi que existia uma tribo bem distante, no coração ali da África. Não sei dizer exatamente o país, mas o contexto deles era países africanos. Existia uma tribo muito isolada. Eram algumas horas de carro e mais 3 dias de trilha, porque era numa montanha. E já existia um ponto de contato, eles já entendiam mais ou menos o dialeto, e conforme eles foram conversando, conforme eles foram apresentando o evangelho, os próprios locais dessa tribo falaram: não, a gente vem de uma descendência onde existia um só Criador. Só que aí a humanidade resolveu fazer uma construção para gerar glória para toda a humanidade, e esse Criador não gostou dessa ideia, deu várias línguas e a gente veio parar aqui. Uma tribo que nunca tinha ouvido falar do Evangelho, uma Bíblia, um povo que nunca tinha contato, nunca teve contato com a Bíblia, vai contar uma história sobre a origem do povo deles. Que se a gente, com o nosso contexto, vai olhar, eu acho que eu já vi em algum lugar essa história. Como falar que a missão não é de Deus, que não foi Ele que foi na frente antes dessa turma de missionários? E provavelmente no campo missionário, onde a gente vai ouvir muitos testemunhos, tem um outro que eu e o pastor Marcelo, a gente ouviu quando a gente foi para a Indonésia. Mas era um povoado que ficava distante da capital. E foi enviado um casal de missionários para lá. Eles começaram a trabalhar aquela região e a principal economia deles era o cultivo de arroz. E repentinamente uma praga assolou todas as vilas e vilarejos em volta deles, menos o vilarejo onde estava esse casal. E eles puderam testemunhar que foi a mão do Senhor. E aí, eles com receio, porque onde eles foram era uma zona de perigo, era uma zona onde eles corriam risco de vida, mas eles entendiam que Deus mandou eles lá. E no meio desse contexto aconteceu toda essa praga que devastou a economia deles, eles puderam testemunhar, foi o Senhor quem guardou a gente. Como não falar que a missão não é de Deus? Esse mesmo casal que foi pregar nesse retiro do Bosque conta uma história em que eles estavam na base e já não tinham mais suprimentos, basicamente. Eles estavam ali no finzinho. Mas toda a liderança se colocou diante de Deus, começou a jejuar, começou a orar a respeito dessa situação. E não lembro se foi unânime, mas Deus deixou muito claro que era para eles fazerem uma festa. E na cabeça deles não fazia sentido. Por que a gente vai fazer uma festa se nossos suprimentos já estão no limite aqui? Mas aquilo ficou tão forte no coração deles que eles falaram, então vamos fazer uma festa. Então eles pegaram um pouquinho que eles tinham, começaram a preparar para uma festa. E começaram a louvar o Senhor, começaram a festejar. E conforme essa festa foi passando, eles começaram a receber outras pessoas. E junto com essas outras pessoas começaram a receber suprimentos. Então, de uma circunstância onde não havia, talvez, escapatória, o Senhor manda celebrar. E no meio dessa celebração, talvez sem sentido para a gente, humanamente pensando, o Senhor envia cada vez mais pessoas e cada vez mais suprimentos. E o testemunho é que sobrou. E Deus reabasteceu. Não faltou nem um pouco. Como falar que
que a missão não é de Deus. E essa é a ideia. A gente não precisa ter medo, a gente não precisa mistificar a missão. A gente precisa entender que missio Dei é Deus vai. Deus é quem inicia. Ele deixa essa responsabilidade para nós, não como alguém tirano que fala, agora você tem que cumprir isso aqui, porque eu estou mandando. Deus, ele simplesmente vai na frente e fala, olha, se você quiser ir comigo, as portas estão abertas. Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes ordenei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Percebe? Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. É debaixo dessa autoridade que vocês estão indo fazer, cumprir a minha missão. Não é simplesmente vai vocês que se virem. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui em Mateus, anunciem as boas novas a todos. O que é as boas novas? É o Evangelho. É o ciclo de vida. É o ciclo ali que gera cada vez mais vida em nós. E o chamado que o Senhor tem para nós, essa comissão, é de demonstrar cada vez mais essa vida. A gente tem que expressar, a gente tem que florescer, a gente tem que expandir. É uma consequência que deveria ser natural. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Talvez Marcos tenha resumido a estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Talvez Mateus tenha destrinchado um pouco mais. Mas a mensagem é a mesma. A ideia é a mesma. Nós somos responsáveis agora pela missão de Deus. Missio Dei. E a pergunta que eu deixo é, diante de ouvir tudo isso, qual que é a reação do seu coração? Você se sente cobrado? Você se sente pesaroso? Ou você se sente empolgado? Sente que realmente Deus tem te transformado e você deseja que essa transformação ocorra na vida dos outros? Quando a gente fala sobre a responsabilidade da missão, nós temos a nossa responsabilidade individual, cada um de nós. Cada um de nós que é transformado pelo Evangelho. E talvez para quebrar um pouco mais a ideia de que missão é só ir para onde ninguém nunca ouviu e falar do Evangelho, é entender que a missão é muito mais simples. A missão é essa propagação do Evangelho onde quer que você esteja. Na época que foi que a igreja se reuniu para dar nome a essa expressão Missio Dei, foi mais ou menos a mesma época em que a igreja entendeu que não existe essa distinção entre missionários e, de fato, todos nós somos, a grosso modo, missionários. Todos nós temos a responsabilidade pela missão de Deus. E ela ganha diversas expressões. Eu contei aqui alguns testemunhos de pessoas que foram para o campo,
foram para lugares inóspitos, lugares onde ninguém nunca ouviu falar. Mas às vezes a pessoa está do nosso lado. Às vezes ela está ali compartilhando o mesmo transporte público. Às vezes ela está ali compartilhando o mesmo chefe. Há muito tempo atrás, eu lembro de ter entrado em um Uber. Eu estava atrasado para ir para a igreja. Estava até um pouco... Era uma reunião emergencial da Igreja do Bosque. Eu estava incomodado porque Deus já tinha falado para mim compartilhar, para mim falar dele para as pessoas, né? E eu ia pegar um ônibus, mas por causa do tempo eu decidi pegar um Uber. E eu estava tão incomodado que a minha oração foi: Senhor, se é para eu falar com ele, que a conversa inicie com ele. Se é realmente a vontade do Senhor. E às vezes a gente faz essas orações perigosas sem se dar conta de fato das possíveis consequências. E onde eu moro, tem algumas regiões em que, por passar muitos veículos pesados, o asfalto tem alguns buracos. E o Uber que foi me buscar, ele não conhecia muito bem a região, e ele acertou um buraco. E nisso ele expressou: meu Deus do céu, esse buraco, não vi. E aí Deus me cutucou: você pediu para ele falar alguma coisa? E aquilo começou a incomodar no meu coração. Eu falei: Deus, não é possível, não é possível. Mas o incômodo foi tão grande que eu falei: não tem escapatória, preciso falar. E então comecei a perguntar se ele era da região. Eu faço algumas perguntas-chave, pergunto há quanto tempo ele estava fazendo aquele trabalho, o que ele fazia da vida. E aí eu também entendo se a pessoa está aberta ou não, né? Mas ele começou a falar que, na verdade, era um segundo emprego, era para agregar um pouco mais a renda dele e tudo mais. E Deus foi mais contundente e falou: ora por ele. Eu falei: você tem algum pedido de oração? No começo ele não entendeu. Ele falou: não, eu vou para a igreja e de vez em quando eu oro, não sei o que lá. Eu falei: não, eu quero orar por você. E aí ele pediu para eu orar pela família, por proteção. E ali naquele momento, acho que faltavam uns 10, 15 minutos para chegar na igreja, eu comecei a orar por ele. E foi algo tão impactante que, para ele mesmo, ele falou: olha, eu não esperava isso. Isso me marcou de verdade. Ele começou a falar: não, essa é a minha última corrida. E eu nunca imaginava que a minha última corrida de hoje eu receberia uma oração. E ele falou: não estou querendo dizer que foi por causa de você que eu estou cancelando, eu vou parar de fazer corrida hoje, mas essa era a última corrida mesmo. E ali eu entendi que a missão de Deus é essa. A gente não precisa complicar. Às vezes a gente precisa ouvir esses pequenos ímpetos do Espírito Santo falando ao nosso coração, a demonstrar que o Evangelho gera vida. Eu podia ter ficado calado. Mas talvez ele precisava daquela oração. E às vezes a gente tem essa impressão de que algumas portas fechadas são simplesmente para que a gente fique incomodado. Às vezes a gente tem essa impressão de que as portas fechadas simplesmente são inimigo. E quando eu entrei no Uber, eu já estava bem impaciente, eu já estava atrasado, não queria gastar dinheiro para pegar Uber. Mas foi do agrado de Deus. E além dessa oração, o que o Senhor falou bem forte no meu coração é que eu estava com a mente no lugar errado, eu estava com o coração no lugar errado. Eu estava tão preocupado com o tempo, com o dinheiro. Mas eu fiz essa oração perigosa: Deus, se for da tua vontade, que ele abra a boca, que ele fale alguma coisa. Então a missão de Deus, de novo, ela é muito mais simples do que a gente imagina. A missão de Deus não é ir para lugares inóspitos. A missão de Deus é pregar o Evangelho. A missão de Deus é demonstrar cada vez mais esse ciclo de vida que vai se renovando dentro de nós. Alguns, sim, são chamados para demonstrar esse ciclo de vida em lugares inóspitos. Mas qual que tem sido a sua posição em relação a isso? Esse texto te traz um peso
uma culpa de talvez você não esteja se envolvendo o suficiente, fazendo o suficiente. Ou ele traz um renovo, uma confirmação do Senhor, persevere, porque esse é o caminho certo. Às vezes eu, particularmente, não tenho o dom de evangelista. Às vezes eu preciso fazer essas orações perigosas. Mas quando a gente entende que a missão é de Deus e que a nossa responsabilidade é pela missão de Deus, a gente entende também que não é simplesmente única e exclusiva nossa responsabilidade, não é única e exclusiva minha responsabilidade. Significa que tem alguns outros irmãos que são chamados para ir mais longe. E que o meu chamado não é ir com eles, mas cuidar deles também. Então, quando a gente entende que a missão é de Deus, a gente começa a repensar algumas coisas na nossa vida. Como que a gente gerencia as nossas finanças, nossos recursos. Quando a gente entende que a nossa responsabilidade é pela missão de Deus, a gente começa a entender que existem coisas que a gente precisa mudar na nossa vida para se tornar mais responsável. E talvez a máxima da missão de Deus seja essa frase que tem aqui, ó. Há lugar na casa. Há lugar na casa de Deus para que mais pessoas sejam transformadas e quebrem com o ciclo do pecado. Nós somos responsáveis. Deus nos concedeu a graça de sermos responsáveis por encher a casa dele. O que a gente tem feito com essa responsabilidade? Às vezes a gente não tem a disponibilidade, mas será que a gente não tem recurso para enviar para alguém que está precisando? Nossa igreja tem esse posicionamento missionário e missional muito forte. A gente tem vários contatos. Será que a gente não precisa se esforçar mais para ir atrás, para cuidar dessas pessoas? A gente também vai estar sendo responsável pela missão de Deus quando a gente faz isso. A responsabilidade pela missão de Deus, ela assume diversas formas, mas a principal, a central é essa: pregar o Evangelho, expandir o reino, encher a casa de Deus. Vamos orar? Pai, que privilégio é poder ter contato com a Tua Palavra. Que privilégio nosso a gente poder entrar na casa, na Tua casa. Pai, muito obrigado porque algumas pessoas compreenderam profundamente, talvez não com entendimento, mas com o coração, de que elas são responsáveis pela Tua missão, pela missão de Deus. E a partir desse chamado, desse entendimento, essas pessoas pregaram o Evangelho para nós. E nós pudemos ser alcançados pelo Senhor. Muito obrigado por essas vidas. Muito obrigado porque foi o Senhor que foi ao encontro delas. E muito obrigado porque o Senhor foi ao nosso encontro através da vida delas. Pai, há lugar na Tua casa. E o nosso pedido, o nosso desejo é para que nós tenhamos esse mesmo ímpeto de entender, não só com a mente, que somos responsáveis pela missão do Senhor, mas de realmente darmos esse passo para alcançar mais vidas, Senhor. Sermos responsáveis pela Tua missão é entender que a Tua missão é restaurar a humanidade, é pregar o Evangelho, porque é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que gera vida, é o Evangelho que nos leva para a Tua casa, Senhor. Pai, a gente cantou, e talvez tenha feito uma oração muito perigosa, pedindo para que o Senhor sonde o nosso coração, nos quebrante, nos transforme e nos use. Pai, que essa oração ela não gere medo, que essa oração não seja algo da boca para fora,
Que seja realmente o nosso desejo, o nosso ímpeto de encontrar o Senhor, de buscar o Senhor de todo o nosso coração, mas de expandir, de alcançar aqueles que o Senhor quer alcançar, Pai. Nos dá cada vez mais ímpeto para cumprirmos com essa responsabilidade que o Senhor nos concede. Sermos responsáveis pela missão do Senhor. Nos ajuda a entender que é muito mais simples do que a gente talvez imagine. Nos dê coragem, aumenta a nossa fé, para que a gente possa não só crer, mas viver cada vez mais uma vida que fala do Teu Evangelho, que é responsável pela Tua missão. Pai, eis-nos aqui. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido para que o Senhor nos use cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.